Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Amanda Bolos Confeitaria Artesanal. E a receitinha de hoje é do nosso delicioso bolo caseirinho de leite ninho. Esse bolo não pode faltar aí no seu cardápio de bolos caseiros aí da sua confeitaria ou para aquele cafezinho da tarde com a família e os amigos. Essa receita é uma receita muito fácil, que fica simplesmente delicioso. Um bolinho muito fofinho, muito gostoso, que eu tenho certeza que vai fazer sucesso aí para vocês também. Então, sem mais delongas, vamos para nossa receitinha. Então, vamos começar a receita aqui no meu liquidificador. Eu coloco os meus ovos, o açúcar, a água em temperatura ambiente. A receita completinha vai estar aqui na descrição. Aí, o óleo, o leite ninho, pode ser outro leite em pó da sua preferência. Eu tô usando o ninho e eu vou colocar para bater aqui no meu liquidificador. Eu tô deixando aqui pra você, eu não tô cortando, nem tô adiantando o vídeo aqui, essa parte de bater no liquidificador. Porque vai ser bem rapidinho, aí às vezes muitas pessoas acabam ficando com dúvida de quanto tempo, qual o tempo exato, se precisa ficar batendo muito, se é só um pouquinho. Pessoal, eu deixo batendo aqui até ficar bem liquidificado, ficar bem lisinho, eu vejo que tá tudo bem misturado. Aí eu já paro de bater, eu tô deixando o tempo exato aqui pra vocês verem como que é rápido, não precisa deixar vários minutos, eu só vejo direitinho, porque senão pode acabar ficando, né? Principalmente o leite ninho, às vezes pode acabar ficando alguma bolinha, né? Algum pedacinho de leite ninho que não fica legal. Eu deixo aqui batendo bem, só que não é por vários minutos, como se a gente fosse bater um bolo na batedeira, que fica 5, 10 minutos, tá bom? Aproveito que se você já tá gostando da receitinha, peço para você já deixar o seu like, depois lá você vai esquecer. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Agora eu já venho com a minha farinha. Eu vou peneirar a farinha, peneiro metade ali. Depois já venho com a outra metade da minha farinha. Sempre muito importante peneirar, tá bom? Se você deixar de peneirar, olha quantos gruminhos que ia pro nosso bolo. Ia ficar esses gruminhos de farinha, já não ia ficar legal. E também peneirando a farinha, a gente vai deixar o nosso bolo mais leve. Já venho com o meu líquido agora e é só isso, a gente bateu primeiro os líquidos, agora adicionou, juntou com a farinha, eu vou mexer com o meu fouet na mão mesmo, vou mexendo bem para poder desfazer todos os grãozinhos de farinha, né? Quando a minha receita já tiver aí, ou a minha misturinha já tiver lisinha, eu entro com o meu fermento, ó. Eu tô raspando, aliás, antes eu tô raspando aqui bem o meu bol pra ver se não ficou nada de farinha. Agora eu venho com o meu fermento. Eu uso esse fermento do Dr. Oetker, não é propaganda, é só porque eu gosto de mostrar aqui pra vocês o que eu uso mesmo. Eu gosto de usar esse fermento, ó, eu vou colocar uma tampinha certinho desse fermento. É a quantidade que eu ponho, uma tampinha de fermento que é correspondente a uma colher de sopa, tá? Eu gosto de usar esse fermento porque ele só vai agir quando entrar em contato com o calor. Então ele não, eu posso misturar bem ele aí, que ele não vai começar a agir aí no meu bol, como às vezes algum outro fermento, tá? Lembrando que a farinha de trigo é sem fermento. O fermento é aqui só adicionado agora. E lembrando também que todas as quantidades certinhas estão aqui na descrição, tá? Agora eu raspo bem também o meu bol com a minha espátula pão duro, minha espátula de silicone, para ter certeza que não ficou nada grudado no bol. Agora eu já vou colocar meu bolinho nas minhas formas e elas têm 23 centímetros de diâmetro aí na boca dela, né? 10 centímetros de altura e aí o fundo são 17 centímetros e meio, tá? Eu tô usando uma forma, aliás, as duas estão untadas, né? Com margarina e farinha de trigo, normal. Você pode estar usando desmoldante, outro que você preferir. Eu gosto de trabalhar assim. E eu estou usando uma forminha antiaderente, porém a outra não é. É as que eu tenho aqui e eu vou fazer nessas duas para vocês verem também que dá certo, tanto numa forma sem antiaderente, uma forma de alumínio normal, e outra forma com antiaderente. Agora eu já tô despejando nas minhas duas forminhas. Se você for fazer para venda, o ideal é você pesar, tá? Aqui quando eu faço para venda, eu faço tudo pesadinho para ficar exatamente a mesma quantidade em cada forminha. Esse aqui, como foi para gravar para vocês, foi para casa mesmo, então eu acabei não pesando. Mas se for para venda, pesa direitinho para você mandar a quantidade exata de bolo, né, para cada cliente certinho.
E essa receitinha que eu tô fazendo aqui, ela me rende 2 bolinhos nessas formas, desse tamanho. A forma também pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, tá bom? Pouca coisa, não dá tanta diferença. Então, esse bolo rende 2 formas desse tamanho ou 4 formas menorzinhas, que eu vou deixar aqui também na descrição. Sempre na descrição vai estar tudinho, o tamanho das formas, ingredientes, tudo. E também vou deixar meia receita para se você quiser fazer apenas um bolinho desse, tá bom? Agora já vamos passar para o nosso recheio. Aqui na minha panela eu já tenho uma caixinha de leite condensado, 395 gramas, e eu coloquei já a minha farinha. Eu achei que estava gravando, porém não estava. Mas é só uma colherzinha de farinha, tá? Que eu coloco para dar estabilidade para o nosso recheio, tá? Ele ajuda no ponto, também a farinha ajuda no ponto. E não dá nenhum sabor, não fica com gosto de mingau, nada disso. Lembrando que tem que peneirar essa farinha também, tá? Agora, depois que eu misturei a farinha no leite condensado, eu venho com o meu leite em pó, meu leite ninho. Lembrando que as quantidades estão todas na descrição. Essa quantidade que eu tô fazendo é para cobrir os 2 bolinhos. E eu dissolvo bem também o meu leite em pó no meu leite condensado. Muito importante aqui é a ordem dos ingredientes, tá? Sempre coloco um ingrediente, mexo bem para dissolver direitinho. Assim o nosso recheio de leite em pó vai ficar, o nosso recheio de leite em pó, leite ninho, né? Ele vai ficar bem lisinho. Agora, depois de dissolver o leite ninho, eu venho com o meu creme de leite, foi 75 gramas de leite ninho e uma caixinha de creme de leite, 200 gramas. Agora dissolvo bem, misturo bem o meu creme de leite, como eu já falei pra vocês, deixo ele bem lisinho. Só aí depois que tá bem misturado o meu creme de leite, agora eu venho com o meu último ingrediente, que é o leite normal, leite líquido, leite integral, 150 ml. Mexo novamente, misturo novamente agora com o leite líquido e ele já tá prontinho para ir pro fogo. Agora aqui no meu fogão, eu já tô ligando aqui para vocês a boca, ó. E vai ser no fogo alto, tá? Não comece no fogo baixo. Eu deixo no fogo alto aqui para vocês. Sempre comece no fogo alto. Esse recheio, como ele é um recheio branco e o recheio de leite ninho, que ele acaba tendo uma tendência mais para pegar no fundo, e aí depois ele pode ficar mostrando aquelas pelotinhas, né? Ele pode ficar escurinho. Então eu começo no fogo alto, porém depois eu vou pro fogo baixo, mas vou mostrar aqui para vocês na hora certinho que eu abaixar meu fogo pro fogo baixo. Já se fosse uma cobertura, né, de brigadeiro, aliás, acho que eu falei recheio, né, mas é cobertura. É costume aqui sempre passar recheio para vocês, mas no caso aqui é a nossa cobertura de leitinho também. Então, agora, pessoal, ó, como eu falei para vocês, ó, tá vendo? Ele já tá mais encorpado, já tá fervendo, tá querendo agarrar no fundo, eu venho e abaixo o meu fogo, tá? E volto a mexer agora até dar o ponto certinho. Como eu ia falando, se fosse uma cobertura de brigadeiro, ele não tem essa tendência de pegar no fundo, eu faria todo ele no fogo alto, tá? Mas recheio de leite ninho, às vezes recheio de chocolate branco, recheios branquinhos assim, tem uma tendência aí de ficar escuro, então a gente abaixa o fogo depois, conforme a necessidade. Agora já tô chegando no ponto aqui da nossa cobertura, eu não quero uma cobertura tão molinha, né? Como eu também não quero aquela cobertura dura, ó. Estamos chegando no ponto, lembrando que essa cobertura é para os 2 bolos, se for só um bolo com cobertura. Se você for fazer um bolo vulcão, aí uma receita dessa é para apenas um bolo daquele, tá bom, gente? Que aí ele fica com bastante cobertura no meio, em volta, fica o bolo vulcão mesmo. Já se for apenas um bolinho caseiro com cobertura, aí essa cobertura dá para os 2 bolos. Viram o ponto aí certinho? É quando ele começa a cair. Olha lá, eu já desliguei o meu fogo e vou mexer agora para poder ficar mais liso, mais brilhante também e mais cremoso. Então, o ponto aí, vocês viram que é aquele ponto quando começa a cair e o recheio a cobertura, aliás, começa a não se misturar tão rápido, tá? Esse é o ponto da nossa cobertura. Então, eu misturo aí, mexo vigorosamente para poder dar mais cremosidade, deixar mais lisinho. E olha só como eu falei para vocês o ponto, ó. Eu levanto aqui a minha cobertura e quando ela cai, ela não se mistura tão fácil com o restante que tá na panela. Agora, pessoal, é uma dica, ó, para você ver se o seu bolo está assado. Quando ele ainda tá no forno mesmo, né? Você dá uma apertadinha de leve. Se a massinha abaixar e voltar, é porque já tá assado.
Eu não gosto de ficar furando, porque senão se ele ainda não tiver assado, vai sair o ar e vai acabar estragando o nosso bolo. Então, eu gosto sempre, todos os bolos eu faço essa técnica. Vou com o meu dedo, devagarinho, dou aquela apertadinha. Se ele abaixar e voltar, é porque já tá assadinho. Agora, para desenformar o meu bolo, eu passei uma faquinha, bem de levinho, com cuidado para não machucar o bolo, tanto em volta, pro lado de fora, né, quanto aí em volta do cone. E aí, eu venho dando umas batidinhas no fundo da minha forma, bem no cantinho assim de fora, sabe? Vocês estão vendo aí, né? Eu venho dando umas batidinhas pra ele soltando, venho vendo se o meu bolo tá solto, tá? Vou dando umas batidinhas, vou vendo se ele tá solto. Quando ele tá solto, eu viro ele no prato. E olha que facilidade como ele solta, super fácil, gente. Não gruda nada, tá? E olha que lindo que o nosso bolo fica. Ficou até que altinho, né? Ficou, creio que com uns 8 centímetros de altura. E agora eu vou soltar o outro pra vocês verem que, como eu disse, nas duas formas dá certo. Tanto na forma antiaderente, como na forma de alumínio normal, ó. Novamente, ó, vou vendo se o meu bolo tá todo soltinho, vou dando ali as batidinhas no fundo, naquela quina debaixo da forma, tá, gente? Não do lado, porque senão acaba estragando a sua forma, acaba amassando. E aí, ele soltou também tão fácil quanto. Qualquer uma das duas formas, a que você tiver aí, você pode usar. E olha como o nosso bolo fica fofinho, gente, extremamente fofinho. Ele fica muito gostoso, muito levinho e uma massinha muito fofinha. Tô deixando ele bem de pertinho para vocês poderem ver que fofura que é esse nosso caseirinho de leite ninho. Não é à toa que ele é sucesso por aqui, todo mundo ama e agora vai ser sucesso aí com você também. Agora vamos partir já para cobrir o nosso bolo. Eu vou cobrir ele aqui bem rústico mesmo, com a colher aqui, vou colocando colheradas e dando uma espalhadinha. Lembrando, ó, eu vou usar a metade aí. Se você quiser, dá pra fazer tipo aquelas pétalas, sabe, que a gente faz, vai colocando uma do ladinho da outra, assim, uma colherada do ladinho da outra pra ir descendo certinho, formar tipo aquela flor, né, também dá pra fazer. Aqui eu tô colocando do modo bem rústico mesmo, pra vocês verem que também fica bem bonito. Vou colocando as colheradas, vou espalhando no bolo, vou vendo ali aonde que tá faltando. Aí eu volto e coloco um pouquinho mais, para deixar o nosso bolo bem bonitinho, bem com aquela cobertura bem gostosinha que todo mundo gosta. E agora, pessoal, já tá pronto. Eu gravei, na verdade, cobrindo os dois, porém, depois eu descobri que eu dei pausa, esqueci de voltar, acabou não gravando. Ah, o segundo bolo, vocês podem ver que o segundo bolo a cobertura tá um pouquinho mais fluida, né? Um pouquinho mais molinha. É porque eu ia mostrar essas duas opções pra vocês. Mas é bem fácil. Do jeito que eu deixei aquela outra metade da cobertura, eu coloquei só um pouquinho de leite. Você vai colocando bem de pouquinho assim, só um pouquinho, 2 colherinhas de leite. E aí mexe bem. E aí é só jogar por cima do bolo mesmo. E aí fica dessa maneira. E depois eu polvilhei o leite em pó por cima e já tá prontinho, lindo e delicioso os nossos bolos. Agora eu vou cortar um pedacinho aqui para vocês verem ele por dentro. Que fofura, que delícia que fica o nosso bolinho de leite ninho. Não se esquece, se gostou da receita, deixa o like, hein? Não esquece, não vai deixar lá pro finalzinho, que eu sei que você vai esquecer. Então deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, dá essa forcinha pra gente, que a gente tem muita coisa gostosa ainda para trazer para vocês. E agora, olha, fica aí com o resultado final do nosso bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa receitinha. Eu quis trazer com muito carinho, muito cuidado para vocês, tá? Do mesmo jeito que faz sucesso aqui comigo, fazer sucesso aí com vocês também. Pessoal, essa é a receitinha que eu tinha por hoje. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.